Boa noite. Hoje nós estamos retomando o nosso estudo, às quintas-feiras. Estamos todos muito felizes, Está podendo retornar a isso. Vamos ouvir a música do Padre Germano, que o Cláudio e o Ricardo vão cantar, que é uma oração, Depois vamos ouvir a abertura, o livro de abertura que o nosso irmão Cris vai fazer. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Deixa eu sentar na câmera. Boa noite. A nossa leitura é do livro Fonte Viva, para o nosso querido Chico Xavier, pelo seu mentor do Espírito Emmanuel. E o título é Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões dos pensamentos dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quanto nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam. Porquanto, aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro da elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual.
Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos, e depois governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz o Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, meus irmãos, prestamos muito bem atenção a quem está do nosso lado, porque nós somos um exemplo para aquele que nos acompanha, né? Seja nossos filhos, nossos esposos, companheiros, companheiras, né? Quem esteja ao nosso redor. Onde nós estamos hoje reencarnados é o núcleo que a gente tem que se melhorar e melhorar os outros irmãos, né? São os desafios que nós temos no dia a dia. Ah, meu irmão não tem paciência comigo, meu esposo tem paciência, meu namorado tem ciúme de mim, mas são situações que nós temos que mudar nossos pensamentos, nossas atitudes, para que a gente possa criar um ambiente agradável e de harmonia entre todos. A mudança de pensamento gera mudança de palavras, gera mudança de atitudes. Atitudes são exemplos para aqueles mais próximos de nós, como os nossos filhos e nossos familiares, né? Olhemos para dentro de nós primeiramente. Olhemos para aqueles que nos observam como exemplo. Observem também aqueles que, mesmo na espreita, ficam a olhos brutos às nossas atitudes. O pensamento otimista e com fé é o nosso fermento espiritual. Graças a Deus. Obrigado. Belas palavras. Vamos fazer agora a nossa oração. Pedir ao nosso querido Jesus, ao nosso amado Germano e toda a sua equipe espiritual que nos ampare, pois estamos felizes reabrindo nossos trabalhos, os nossos estudos quinta-feira, que possamos sempre estarmos unidos, em harmonia, que a nossa casa esteja sempre iluminada, com muita paz, para que possamos passar um pouquinho que seja e aprender, nem que seja um pouquinho, de cada estudo, de cada palestra, de cada um estudozinho, uma palavra que vem sendo trazida para nós, né? Que trazem para nós, para nos intuir, para nos ensinar, para fazer a gente crescer um pouquinho mais espiritualmente. Vamos hoje ouvir o ensino do Livro dos Espíritos, que a nossa irmã Rosa nos traz, que é um livro tão bom para a gente, é a raiz, é o começo de tudo, que os nossos bons espíritos da casa Germano possam amparar e intuir nossa irmã. Bom, deixa eu ficar em pé, que eu não consigo ficar sentada. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui reunidos, né, depois de um longo tempo, também às quintas-feiras, né? Sempre trabalhamos às terças e quintas em reuniões públicas. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Eu falo alto, mas aqui hoje eu amanheci rouca, né? Então, mas qualquer coisa falem aí que eu aumento o tom de voz. Então, hoje, como a Lourdes falou, né, é um dia de alegria, né, porque reabrimos o nosso ponto de luz. Os Espíritos sempre dizem para nós, através de mensagens em nossas reuniões, que a nossa casa é um ponto de luz neste ambiente. E nós estamos aqui, bom, eu já moro aqui há 54 anos, né? E aqui eu estou há menos tempo aqui na casa espírita, como espírita, mas aqui a gente já tem um bom tempo, né, Gilvan? A casa fez 90 anos. O Aprendizes do Bem tem 90 aninhos, né? Esses 90 anos, a Mônica já contou aqui a história pra gente, né? Não foi todo aqui, né? Mas uma boa parte, a maior parte, nós já estamos aqui. E muita gente passa e diz assim, ué, mas ali tem uma casa espírita?
né? Muita gente que veio até nós sem saber que aqui, passava por aqui e não sabia. Mas porque não estava desperto ainda para aquilo que precisava, né? E no momento certo, né, as pessoas descobriram a nossa casa. Mas nós estamos aqui, somos uma casa pequena, somos uma casa de poucos trabalhadores, somos uma casa que tem uma característica diferente, porque às vezes a gente vem procurando aquilo que a gente encontrou em outros lugares, em outras casas espíritas, né? Mas cada uma tem a sua peculiaridade. E nós aqui somos esse cantinho acolhedor. A nossa preocupação é tentar acolher aquele que chega à nossa casa, porque a gente sabe que é muito importante, porque a gente não sabe como a pessoa chegou aqui, né? Às vezes chega com um problema muito sério, às vezes chega desesperado, querendo solução, querendo milagre, querendo resolver sua vida. E aí, o que nós podemos dizer para essas pessoas? Que estamos aqui, que estamos a seu lado. Nós não podemos dizer para essa pessoa que nós vamos resolver a vida dela, que nós vamos tirar o sofrimento, que nós vamos resolver qualquer que seja o seu problema, porque isso são etapas que nós passamos na nossa caminhada. Mas a casa espírita, ela pode não solucionar o nosso problema, mas ela vai nos sustentar para que a gente possa passar por aquele problema. E isso vem lá de um bom tempo atrás, através do nosso querido Allan Kardec. Hoje nós vamos falar no Livro dos Espíritos, então a minha preocupação é só explicar. Depois a gente pode até entrar nas perguntas. Porque a gente trabalha muito com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que fala da moral, que fala da religião, é um livro que nos sustenta, que nos ajuda nos momentos difíceis. A gente abre uma página e a gente vai encontrar coisas que a gente já ouviu, porque eles são trechos retirados da Bíblia, do Novo Testamento, das palavras, das atitudes de Jesus, das mensagens de Jesus. Então a gente identifica rápido quando a gente vê o Evangelho. E aí o Espiritismo vem explicar aquele trecho que a gente já conhecia de outra maneira. Mas o primeiro livro da doutrina é o Livro dos Espíritos. Ele foi o primeiro livro que Kardec codificou. E aí, nós temos, além deles, aqui eu trouxe aqui, juntei tudo, porque quando a gente diz assim, tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer, para até criticar. Porque se eu não conheço, eu vou criticar uma coisa que eu não conheço, né? Então eu preciso conhecer. E para ler tudo é difícil, né? Às vezes a gente fica anos e ainda não leu tudo. E não dominou. A gente pode até ter lido, mas ainda não dominou tudo, né? Então, Kardec era um homem, né? Isso aí, agora a gente tem aquela coisa maravilhosa que chama Google. Tudo que a gente quer saber, a gente põe lá e a gente sabe. E Kardec não era Kardec, era Hippolyte Léon Denisard Rivail, era o nome dele. Era um professor, era um cientista, era um homem muito inteligente, era um homem muito conhecido, né, pelos seus trabalhos científicos, né? E aí, de repente, né, não foi ele que descobriu a mediunidade ou descobriu os médios, isso já existiam. Existiam pessoas que recebiam mensagem. Até lá nos Estados Unidos, das Irmãs Fox, já havia essa manifestação. E aí, começou ali na França, em tom até de espetáculo, o fenômeno das mesas girantes. As mesas giravam e as mesas batiam, né, davam pancadas. E aí aquilo despertou a curiosidade de várias pessoas que foram até Kardec, até Léon Denisard Rivail, e dizendo para ele, olha, tem um fenômeno que está acontecendo, as mesas respondem, as mesas giram. E aí, Kardec, né, pela curiosidade científica, ele falou, não, quero ver isso, né?
Quero ver o que está acontecendo ali, a mesa. Aí ele diz, até eu coloquei aqui, onde é que eu coloquei aqui? As mesas não têm nervos para sentir, nem cérebro para pensar. Então, como é que a mesa responde? Como é que a mesa gira, né? Respondendo as perguntas que eram feitas. E aí ele vai, e aí ele percebe, né, que realmente aquilo acontece. Porque ou elas rodavam, né, para parar no número, ou então eram colocadas aquelas cestinhas que tinham um bico e tinham, mas aí ele percebeu que atrás daquilo ali tinha alguma coisa, e aí ele consegue perceber que as mensagens não eram das mesas, que eram os espíritos que faziam com que a mesa girasse e que a prancheta ou as cestinhas com lápis escrevesse as respostas. Sim, não, depois nas letras, formando as frases e respondiam as perguntas. E aí começa ele a ter contato com aquelas pessoas que tinham mediunidade. E o que significa ter mediunidade? É ser o intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Então eram pessoas que ouviam os espíritos. Então a partir daí ele começa a formular as perguntas, e aí não foi uma coisa da cabeça dele, né? Foram aquela situação, quem viu o filme viu a dificuldade que ele teve, porque ele mandou perguntas e depois toda a codificação ele faz isso. Ele manda para vários médiuns e aí ele vai ver todas as respostas, e as respostas que coincidem, que são exatas, ele tem a certeza de que aquela resposta é a verdadeira. E a partir daí surge o Livro dos Espíritos. Esse aqui é o meu, está aqui. Esse aqui são várias edições, são várias imagens, né? Esse aqui é o mais antigo que tem, esse tipo aqui de edição. Mas a gente acha que ainda não tem mais dele, não. E aí, uma curiosidade, a primeira edição, então aí começou a surgir. E aí, a partir daí, ele faz o Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Ele levou 20 meses fazendo essa pesquisa, fazendo esse trabalho. E aí, o que a gente encontra no Livro dos Espíritos? Todas as respostas sobre tudo. Então, quando a gente fala assim, nós não somos, como até a Mônica falou na terça-feira passada, nós não somos a melhor religião, nós não somos a religião que tem que ser, nós somos exatamente aquilo que a gente procurou descobrir. Aquilo que a gente procurou descobrir. Por quê? Porque precisávamos dessas respostas. Porque Deus se manifesta já lá muito tempo atrás, né? A gente tem o Velho Testamento falando, né? Vem lá desde Moisés. Depois vem Jesus mudar completamente aquele Deus. Jesus traz Deus como Pai. Ele diz, meu Pai que está nos céus. Então é Jesus que fala isso pra gente. Então a partir dali a gente começa a ver um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus bom. Porque antes a gente tinha a imagem de um Deus castigador, tirano até, né? Porque se tu não fizesse o que ele queria, ele matava. A gente vê aí as séries. Mas aí a gente vê que havia necessidade daquelas situações, porque o povo era rude, né? Era muito embrutecido. Não tem lá muita diferença hoje em relação ao que a gente vê por aí. Mas só que naquela época, né, ainda não tinha, eles não tinham base para fazer o que hoje nós temos base para fazer. Então a escolha é nossa, né? Como teve que ser a escolha deles lá. Então Kardec pega, né, tudo aquilo. Kardec não era um médium que tinha vidência, psicofonia. Não, ele era um médium de inspiração, né? Ele recebia, ele achava que não, mas com certeza ele recebia a orientação. E ele, como era uma pessoa muito inteligente,
Ele foi preparado para esse trabalho. Mas mesmo assim os espíritos responderam: se Kardec falhar, já temos outro, e era Leon Denis que eles estavam preparando. Então, se Kardec falhasse, eles já tinham preparado, porque havia a necessidade de mostrar o Consolador, porque Jesus disse lá: eu vou enviar o Consolador prometido. É lógico que as outras religiões também acham que o Consolador é delas, mas esse Consolador prometido é o que veio agora para que a gente pudesse entender, porque naquela época a gente não ia entender. Então, a doutrina espírita, ela é formada por o que a gente chama do Pentateuco, que são esses 5 livros. Começou pelo Livro dos Espíritos, esse aqui, né? Depois, todos os outros vieram baseados na necessidade de complementar o Livro dos Espíritos. Aí vem o Livro dos Médiuns, né? Que é para mostrar aos médiuns, né, uma série de coisas, explicar. E aí não é só específico para os médiuns, é para aqueles que também querem conhecer o fenômeno da mediunidade, né? Porque eu posso achar que não sou médium, né? Mas a gente sabe, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta se os espíritos nos influenciam muito mais do que vos imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, às vezes, a gente se deixa levar. Por isso que a gente tem que estar sempre orando e vigiando, como disse Jesus. Porque se eu estiver bem, quem vai estar do meu lado? Espíritos bons. Se eu não estiver bem, quem vai estar do meu lado? Espíritos ruins. Aí depois eu vou dizer que a culpa é do espírito? Não, a culpa é minha, que não vigiei o suficiente e que não controlei as minhas atitudes. Aí depois vem a parte moral, que é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, o céu e o inferno. Esse aqui que Mônica quis mostrar pra gente, que mostra aqui, que o céu e o inferno aqui. Então, é uma mente limpa, tranquila, serena, e essa aqui, ó, vivendo um turbilhão, né? Cinzenta. No realmente, verdadeiro inferno, né? O verdadeiro inferno. Então, aqui para mostrar, esse livro mostra que depois a gente vai falar neles todos, em outras oportunidades, que esse céu e esse inferno que disseram pra gente, que você vai queimar lá no fogo do inferno, esse céu e esse inferno está dentro de nós. Dentro de nós. E nós é que escolhemos para que lado a gente quer ir. E depois vem a Gênese, que é o último que fala. Esse aqui é mais científico mesmo. Tá? Então é só para... Olha só o que vocês têm para ler. Né? Olha quanta coisa vocês têm para ler. Fora isso, tem também esse aqui, o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, ele vem complementar o Livro dos Espíritos. Também é um livro também muito interessante, mas ele não faz parte do que a gente chama de Pentateuco, a codificação kardeciana, que são esses 5 aqui. Mas ele aqui nos ajuda. E Obras Póstumas, que é um livro que foi feito depois que Kardec morreu. Eram estudos dele, coisas que ele estava preparando para fazer um livro, mas que não conseguiu. Então, eles reuniram e formaram esse livro que se chama aqui, Obras Póstumas, porque foi editado depois que ele morreu e não foi por ele, foram reunidos. Então, o que é importante a gente falar hoje? Temos muitas dúvidas, temos situações em que a gente não sabe, se revolta, e aí a gente fica sem saber por onde ir. E esse livro, ele tem a primeira edição, como eu falei, a primeira edição foi em não vou gravar números, gente, 1857. Ele tinha 501 perguntas. E aí ele é lançado, né? E ele é um sucesso, né? O livro é um sucesso, mas claro que ele foi criticado por quem? Pelos padres na época e pelos cientistas céticos, né? E aí outros médiuns começaram a procurar Kardec, né? E trazendo outras colocações.
E aí ele aumenta, faz uma segunda edição com 1018 perguntas. Então, o Livro dos Espíritos tem 1018 perguntas. E aqui ele é dividido em 4 partes. Vocês têm o Livro dos Espíritos? Quem tem aí, vai dar uma olhadinha e para ver assim, a Rosa não mentiu não, está falando a verdade. Então são 4 partes, ele é formado em 4 partes, 4 que eles chamam de livros, né? Então tem o primeiro livro que fala das causas primárias, o segundo livro, a segunda parte daqui, do mundo espiritual dos espíritos, o terceiro fala das leis morais e o quarto fala das esperanças e colocações, né? E aí a gente fica perguntando assim, será que eu encontro todas as respostas? Sim, nós vamos encontrar todas as respostas, porque Kardec, a gente às vezes diz assim, nós somos kardecistas, mas nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, porque Kardec conseguiu comprovar que quem respondia e quem mexia e movimentavam as mesas não era o magnetismo. Eles até fizeram alguma coisa de mistificação, de espetáculo que faziam lá, botavam lá um imã, alguma coisa, né? E nos teatros, porque estava dando dinheiro, estava vivendo, era um espetáculo esse fenômeno. Mas quando Kardec descobre realmente que ali por trás dali tinham espíritos que respondiam, né? Então aquilo acontecia pela força da mediunidade das pessoas que estavam ali, porque precisava ter médiuns para que aquilo acontecesse, para que o fenômeno acontecesse. Então tinha que ter um médium sustentando, que a gente chama de médium sustentação, né? Agora, aí vocês vão me perguntar, mas hoje em dia, faz a mesa girar aí, Rosa. Não vamos fazer, porque não precisa. Foi preciso naquela época para mostrar que os espíritos existiam. Então, nós estamos aqui num corpo de carne, nós não somos carne, nós somos espíritos. Para habitar este mundo de provas e expiações, nós precisamos dessa vestimenta aqui, desse corpo de carne. Então, na realidade, a nossa verdadeira essência é o espírito. Deixa eu trazer para cá. Nós somos espíritos. Então, o que a gente tem certeza é que o espírito é imortal. Isso nós temos certeza. Mas é muito difícil. Você dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido que ele não morreu, é muito difícil, porque a pessoa não está vendo mais. Mas o espírito está lá. Ele volta à parte espiritual. São etapas, nós nascemos simples e ignorantes, né? E vamos nos melhorando a cada tempo, a cada encarnação. Deus é misericordioso e nos dá quantas oportunidades forem necessárias para que isso aconteça. Jesus disse para a gente, vós sois deuses, vós podereis fazer igual a mim e muito mais. Então o nosso guia e modelo, e está aqui no Livro dos Espíritos, quem é? É Jesus. Deus manda Jesus para nos mostrar como devemos ser. Só que Jesus está muito à frente daquele povo daquela época e ainda está muito à frente da nossa época. 2022 anos depois, olha só. Não mudamos muito. Com certeza. Agora, muitos mudaram muito. Com certeza. E é isso que é importante saber. Que cada um que consegue se elevar, ele consegue subir na escala evolutiva. E um dia, todos nós chegaremos à perfeição. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente passe pelas provas e expiações.
Estamos vivendo ainda no mundo de provas e expiações. Os espíritos dizem pra gente que nós já estamos passando para um mundo de regeneração, mas ainda não chegamos lá. Então a gente representa essa escala evolutiva como uma pirâmide, né? Então tem lá mundos primitivos, né, que foi aquele lá do Homem das Cavernas. Nós já subimos um patamar, já estamos lá no mundo de provas e expiações. Quando a pirâmide faz assim, você está no mundo de provas e expiações. Então tem aqueles que estão aqui, mas tem aqueles que já estão subindo. E é isso que é importante. Então nós temos que lutar pela nossa evolução. Nós estamos aqui por nós. Os palestrantes às vezes falam isso aqui. Ah, o meu marido que tinha que estar assistindo, a minha esposa, fulano. Não. Quem tinha que estar ouvindo é quem está aqui. Porque buscou. Porque está querendo entender. Está querendo se modificar. E aqui está encontrando as explicações. Porque a doutrina espírita é a doutrina da razão. Então tudo que a gente ouve aqui não nos é imposto. Não é uma lavagem cerebral. Tudo que é falado é explicado. E a gente entende, né? E a gente realmente pensa assim, não, realmente é isso mesmo. Como que eu vou desperdiçar tanto conhecimento? Né? Uma pessoa que estudou, um cientista, morreu, acabou. Não acabou. Porque o espírito leva aquilo que ele tem dentro dele. Então, numa próxima encarnação, ele pode até vir cientista, pode até vir uma pessoa lá de pouca cultura, mas ele vai vir com uma sabedoria, que ele vai fazer coisas onde ele está, que as pessoas dizem assim, puxa, mas como uma pessoa que não tem faculdade, que não tem isso, consegue fazer? E a gente conhece. Com certeza a gente conhece alguém, né, que não tem muito estudo, mas que tem uma capacidade intelectual muito grande. O que é isso? É bagagem. A gente cansa de ver aí, não precisa mais comprovar. A gente cansa de ver aí crianças que já nascem com determinadas características, tocando piano, né? Com certo conhecimento. Então, o que é isso? Criança com 4, 5 anos toca piano igual profissional. Isso, e tantas outras coisas. O que é isso? É a bagagem que o espírito já traz. E com certeza, as nossas crianças, a gente diz assim, ah, meu Deus do céu, já nasce com o olho aberto. Né? Há um tempo atrás, na época da minha filha, ainda o olhinho levava quase 7 dias. Ficava enrolado, né? Ficava enrolado nos panos, aquele umbigo que custava cair. Né? É verdade? Hoje, você vê um bebê, nossa, parece que já tem um mês, tá? Mal acaba de nascer, já está lá com aquele olhão ali, né? Se mexendo. Se mexendo e rapidamente, né? Evoluindo. Isso é a qualidade do espírito. Isso é o espírito que já está melhorando, né? Então, tudo isso comprova o quê? Que nós somos espíritos imortais. Que nós vamos conseguir exatamente aquilo que a gente busca. E o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar a nossa perfeição. O mundo é difícil? Ah, é muito difícil. E aí vamos voltar lá que eu estava falando, né? Que quando eu estava falando que a gente está falando que é kardecista. Então, a doutrina, ela é dos espíritos. Ela não é de Kardec. Kardec codificou. Tanto é que quando foi feito quando foi feito a primeira edição, né? Então, tinha que ser colocado um título e aí o título só podia ser Livro dos Espíritos, porque foram os espíritos que responderam, todas as respostas foram dos espíritos. Kardec fez a pergunta, mas todas as respostas são dos espíritos. E aí tinha que assinar. Só que ele tinha também livros dele, porque ele era também, escrevia. Então ele era uma pessoa influente, né? Professor, tal. E aí eles acharam que ia haver uma certa confusão. Ele consulta os espíritos. E aí os espíritos dizem para ele adotar um pseudônimo. E aí ele passa a assinar como Allan Kardec, que foi uma encarnação dele.
Ele foi um rei druida, foi dessa linhagem dos druidas. E ele se chamava Allan Kardec nessa encarnação. Então os espíritos orientaram que ele assinasse como Allan Kardec. Por isso é que houve essa mudança de nome, inclusive para não ter confusão em relação aos livros dele, né, como professor e como cientista. Então, a partir dali, ele começa a se dedicar, porque ele fica... ali é o homem, o cientista, ele comprova, né, por todos os fenômenos que aconteciam, que realmente havia alguma coisa ali, né, um fato, uma situação inteligente, tinha um ser inteligente por trás disso. Então, eram os espíritos. Agora, por isso que a gente não deve dizer que nós somos kardecistas, nós somos espíritas. Porque a partir dali foi criada uma religião. Só que houve assim uma certa confusão, né? Porque as pessoas começaram a se denominarem também espíritas. Não que a gente tenha nada contra qualquer religião. Não que a gente tenha nada contra a Umbanda, o Candomblé, a Ramatiz e outros segmentos. Mas só que tem diferença. Por quê? Porque nós acreditamos que somos espíritos. E nós não temos necessidade, os espíritos dizem pra gente, nós não temos necessidade de práticas exteriores, de rituais, de imagens, de incenso, nada. Nós precisamos apenas do nosso coração, da nossa mente. Então, não há essa necessidade. A gente não está criticando quem ainda necessita. Até a Mônica falou nisso. Tem pessoas que precisam lá da medalhinha, precisam olhar para o seu santo, né? Precisam fazer lá as suas oferendas. Então, cada um que faça aquilo que achar que é necessário. Ninguém está errado. Nenhuma religião está errada. Agora, cada um busca aquela aonde se identifica. Então, aqui somos espíritas. Não, quem tem uma religião que acredita nos espíritos, mas que se utiliza de outras coisas, de incensos, de pedras, de magnetismo, de banhos, é uma religião espiritualista, porque ela aceita tudo isso. A doutrina, não é que a doutrina não aceite, é que nós já temos a certeza de que não há mais necessidade disso. Podemos até usar o incenso para nossa casa ficar perfumada, né? Eu tenho uma imagem que foi do meu pai, que tem 50 e poucos anos, São Sebastião, meu pai era Sebastião. Eu vou jogar aquele São Sebastião fora, gente? Não, aquilo ali representa meu pai. Mas para mim não é idolatria. Tem pessoas que precisam beijar o santinho, precisam beijar a fita. Gente, não vamos criticar essa pessoa. Não vamos achar que essa pessoa está errada. Ela está fazendo aquilo que o coração dela pede. Então deixa. Mas eu não tenho mais essa necessidade, mas vou respeitar. Eu não vou jogar santo do meu pai fora, né? E cada um... E tem pessoas que têm até por obra de arte que vale uma fortuna. Eu tenho, né? uma coleção desde criança. Eu sei então, que lá não está um santo, não está nada o espírito. Exatamente, mas está ali uma obra de arte. É uma obra de arte, é uma obra de arte. Tá? Então, quando a gente fala nessas coisas, a gente está tentando explicar. Tá? A gente não está querendo confundir. Então, outro aspecto da doutrina. Então aqui, até o Cristiano deu spoiler lá, né? A primeira pergunta. E aí, é muito interessante o livro. Deem uma olhada, porque tem lá aquela introdução. Ele vai explicar até os outros livros. Olha só, tem os prolegômenos, que ele também faz uma explicação. Depois ele entra nas perguntas. E aí a primeira pergunta que o Cris falou na terça-feira, né? A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: o que é Deus? Ele não pergunta quem, porque a gente imagina Deus, um homem, velhinho, de barbas brancas, sentado lá, né? Um trono, né? Tem a sua direita, a sua esquerda, foi isso que a gente aprendeu. Foi assim, né? Mas
a gente sabe que Deus é muito mais do que isso. E aí os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, quer dizer, a máxima, causa primária de todas as coisas. Porque a gente sabe, até lá Deus, antes de Deus tem alguma coisa? Nunca ninguém explicou. Então ele é a causa primária de todas as coisas. Aí ele continua: aqui, o que devemos entender por infinito? Né? Porque assim, você vê, né? Quando a gente fala em Deus, né? A gente lembra logo do céu, né? Do infinito. Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo o desconhecido é infinito, quer dizer, não acaba. Se é desconhecido, não tem fim. Poderíamos dizer que Deus é o infinito, olha só, Kardec é danadinho, né? É por isso que ele foi preparado, porque ele era um homem muito inteligente. Aí olha só o que os espíritos dizem pra gente: definição incompleta, pobreza de linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Então ele botou a gente no nosso lugar, né? Porque nós não somos capazes de entender. Por que a gente nem imagina, né? Porque a gente não é capaz de entender. E os espíritos dizem pra gente isso, que a gente vai até aqui. Antes disso a gente não consegue explicar. Um dia, quem sabe, né, quando nos tornarmos espíritos superiores, nós vamos entender Deus. A gente vai entender. Mas no momento, a gente não tem, inclusive tem momentos que os espíritos dizem para Kardec que não existem palavras para explicar determinadas coisas. Então a gente tem que parar e entender, porque senão a gente vai fundir a nossa cabeça. Então vamos até o nosso limite. É importante que a gente se situe, porque normalmente nas casas religiosas as pessoas a procuram em busca, como eu falei no início, né? A gente busca a casa para resolver os nossos problemas, para que a nossa situação sejamos beneficiados financeiramente, materialmente. Às vezes viemos por causa de uma doença, né? E aí, o que a doutrina, até hoje o senhorzinho que veio aí, né, estava falando, que ele disse que teve o privilégio de ir com o avô dele, ele era garoto, a Pedro Leopoldo ver Chico Xavier levar o avô que estava com câncer. E aí Chico disse para ele, assim, para o avô: meu irmão, tem coisas na vida que a gente tem que passar e passar com resignação. E aí ele estava ali conversando comigo e falando em relação. Aí ele falou assim: dona Rosa, é que temos que passar, e o avô realmente desencarnou. Chico não conseguiu curar, porque as pessoas gostam muito de falar só nas curas, só nas coisas, né? Tudo você vê lá na televisão, você só vê a cura, o progresso, a casa que comprou, que prosperou, né? Não mostra o outro lado, né? Então aí ele estava falando isso. E ele falou, dona Rosa, que a gente tem que passar com resignação. E é isso que os espíritos dizem pra gente. Por quê? Porque tudo que passamos, tudo que vivemos, são consequências dos nossos próprios atos. A Mônica falou isso. A cada um segundo as suas obras. E a gente vai encontrar tudo isso. A gente vai encontrar. Tenho certeza disso, se vocês procurarem. E aí é fácil, mais fácil, né, Cris? Porque aí é só uma pergunta. Não, você está com preguiça, pelo menos lê uma pergunta do Livro dos Espíritos a cada dia. Que aí vai dar vontade de ler a outra, e a outra. Aí a gente vai chegando lá. Mas nós vamos encontrar todas essas respostas. Por quê? Nós somos senhores da nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é respeitado por Deus. Então nós nascemos, né, com uma programação. Ninguém nasce para dar errado. Já falei isso aqui uma opção de vezes. A gente nasce para melhorar. Ou a gente nasce com uma missão para ajudar alguém. Às vezes eu nem precisava vir naquela encarnação, mas eu tenho alguém muito querido que vai passar por uma situação muito difícil. E aí eu falei, não, então deixa eu ir junto para ajudar aquela pessoa.
Então, às vezes eu vou sofrer muito, mas o sofrimento não é meu, eu estou ali para ajudar. São pessoas que sustentam. Você vê, às vezes, você vê certas situações de pessoas que passam com familiares com uma doença muito, que não tem jeito, né? Mas você vê ali, às vezes você vê uma mãe resignada, às vezes você vê uma mãe carregando o filho no ombro, né? Um deficiente mental. Aquela mulher ali veio para quê? Para sofrer? Não. Ela veio para ajudar aquele espírito. Para amenizar um pouco aquele sofrimento. E com isso ela se eleva. Ela acelera. Às vezes a gente vem, não, opa, peraí, não, eu quero ganhar tempo, então deixa eu ir. Então, às vezes, aquele sofrimento que a gente passa é para acelerar o nosso progresso. Mas nós somos resmungões, né? Mas nós estamos sempre, nunca estamos satisfeitos. Aí a gente começa a reclamar, né? E aí a gente vê outras pessoas que não têm nada e são felizes. E às vezes um que tem muito e está sempre reclamando. É aquela coisa de o que tem um bolo inteiro, já viram essa charge, né? Tem um que tem um bolo inteiro e o outro só tem uma fatia. Aí o que está com o bolo inteiro está reclamando que está faltando uma fatia. E o outro está todo feliz porque tem uma fatia para comer. Né? Então é o nosso olhar diante das situações, com resignação, como falou com esse moço. Porque se não tiver resignação, não adianta eu passar pela dificuldade. Aí eu não vou passar na prova, porque eu estou resmungando o tempo inteiro, eu estou reclamando o tempo inteiro. E quanto mais revolta, pior a situação. Exatamente, exatamente. E às vezes eu até acrescento débitos que eu não tinha. É verdade. Porque eu vou tomar atitudes erradas. Então a doutrina, o que ela traz pra gente? Hoje só foi eu falo muito, né? Então, mas era necessário falar isso. Era necessário que a gente mostrasse para vocês a obra maravilhosa que nós temos na mão, que é essa codificação de Kardec. Nós temos tudo isso na biblioteca. Nós temos livros para emprestar na biblioteca. É só acessar ali a biblioteca, entrar de sócio para a biblioteca, uma contribuição mínima só para poder a gente manter os livros, conseguir comprar os livros, né? E se a gente também recebe doação, a gente sorteia, a gente dá, porque às vezes chega uma pessoa que está necessitada de ler, está necessitada de um consolo, a casa também oferece. Então, procurem ler. E agora a gente tem, como eu falei no Google, né? A gente joga lá Livro dos Espíritos, começa lá a ver as perguntas. Eu não tenho livro, mas se eu tenho um telefonezinho, uma internetzinha, eu consigo ler e consigo entender. Se não posso ler, posso escutar. Escutar, tem audiolivro também. Então, o que eu queria colocar hoje aqui, para fechar? Estamos aqui para aprender, porque cada dia a gente aprende mais um pouquinho. Estamos aqui para divulgar a doutrina, para que ela possa nos auxiliar a passar pelos nossos momentos difíceis. A doutrina dos Espíritos é a única que nos dá a resposta de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E dessa maneira, a gente tem que se conformar. Porque se estamos passando pelo sofrimento, esse sofrimento acontece na nossa vida ou porque nós mesmos buscamos esse sofrimento, né? Nós buscamos esse sofrimento através das nossas atitudes, ou porque precisamos desse sofrimento. Porque quando a gente podia muito bem evoluir pelo amor. Imagina Chico, imagina a irmã Dulce, né? Divaldo, que está completando hoje 95 anos. Esses estão evoluindo, vão retornar numa próxima encarnação. Olha só, a vida inteira dedicada. São pessoas que até a sua parte emocional não largaram as suas famílias para poder se dedicar àqueles que necessitavam deles, né? Divaldo e Chico não casaram, não tiveram filhos para se dedicar. Aí é o celibato espontâneo, não é um forçado, que a gente vê que não dá certo, porque está sempre aparecendo escândalos aí, né? Mas são pessoas que foram ali para cumprir com a missão de ajudar as pessoas.
a gente está aqui aberto para todos, não somos perfeitos, ninguém está aqui, como já falamos todas as vezes que a gente abre os nossos trabalhos, nós não estamos aqui porque somos melhores, a gente está aqui porque a gente é um pouquinho ousado, né? E abre a boca para falar, mas nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos perfeitos. Ah, olha lá, Dona Rosa está fazendo lá uma besteira. Vou fazer sim, eu sou imperfeita. Aí vocês vão me crucificar? Eu vou ver uma pessoa aqui da casa fazendo alguma coisa que aos olhos de alguém parece errado. Gente, onde é que está a nossa tolerância, né? E o entendimento de que naquele momento, até uma situação difícil, tem pessoas, a gente hoje em dia está vendo gente que está surtando, até mesmo por causa da pandemia, porque foi uma situação que deixou as pessoas realmente desequilibradas, né? Então, uma atitude às vezes errada, né? Não vamos criticar, a gente não sabe se a gente vai fazer ainda pior, né? Então vamos realmente nos ajudar, que tudo que a gente passamos por um momento muito difícil, que a gente não precise passar por um momento tão difícil como a gente passou. Vamos ajudar as pessoas que, nessa pandemia, muitas pessoas tiveram muitas dificuldades. Pessoas que passaram mais ou menos, mas tem pessoas que passaram com muita dificuldade. Principalmente aqueles que perderam entes queridos. E eu sou uma que perdi um cunhado. Então, fica uma marca na vida da gente, mas que tudo que a gente passou, problemas financeiros, empresas que quebraram, situações muito, muito difíceis. Então vamos auxiliar, vamos ajudar o nosso irmão. Não vamos julgar. Se ele está precisando de ajuda, eu vou ajudar. Se ele merece ou não merece, é problema dele. O meu problema é fazer. Se eu tenho oportunidade de fazer, eu vou fazer. Porque se eu deixo de fazer, eu também estou fazendo errado, né? O mal, a ausência do bem é mal. Se eu podia fazer o bem e não fiz, eu tô me tornando uma pessoa má. E sem julgar, né? Principalmente sem julgar. Bom, já falei pra caramba, espero que vocês tenham tido a curiosidade, né, para buscar o Livro dos Espíritos e ler as perguntas. E numa próxima a gente continua aí falando dos livros de Kardec. Muito obrigada por me ouvirem e até uma próxima vez. Agora vamos passar para a segunda fase do nosso estudo, aqui que são os passes. Nós vamos dar passe comunitários, tá? Porque ainda não estamos em condição, né? Ainda estamos numa pandemia para ficarmos numa sala pequena, fechada, mas todos vão receber direitinho o que precisa receber da nossa espiritualidade.